Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati conversando com você sobre temas de atualidades. O nosso objetivo aqui é falarmos um pouquinho sobre temas sociais. Um assunto sempre recorrente em prova, meio ambiente você sabe. Então vem comigo. Em junho foi destaque dos noticiários o fechamento do aterro sanitário de Gramacho. Aterro sanitário entre aspas, né? Era um imenso lixão. A céu aberto, toneladas de lixo eram despejados ali, lixo que vinha de várias cidades ali da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. E o local era realmente o maior da América Latina, onde centenas de pessoas viviam em situação degradante ali, vivendo do lixo literalmente. O aterro Gramacho ele ganhou destaque em função de documentários e eventos que colocaram aí na realidade as pessoas e também a situação da gestão de resíduos, principalmente aí se está falando do lixo de várias cidades, não é só um problema do Rio de Janeiro. O seu fechamento ele está no contexto de uma mudança na política nacional de tratamento de resíduos sólidos, né? Essa é a ideia. Só para você lembrar, o aterro tinha de história mais de 30 anos, mais de 70 toneladas de lixo foram despejados, não havia tratamento adequado e principalmente, como eu disse, em torno de 1.500 pessoas vivendo ali desse material que ali era retirado e a prefeitura indenizou esses catadores para poder reorganizar essa atividade. O grande desafio, além da manchete sobre o fim do aterro, é considerar a questão relacionada à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que essa política estabelece um prazo até 2014, todos os lixões do país têm que ser desativados e substituídos por aterros, porque os aterros sanitários diriam um tratamento e uma adequação do armazenamento desses resíduos, o que não ocorria. Medidas preventivas para evitar contaminação do solo e também das águas, a própria poluição ambiental, questões também sociais. Então, há uma política. A gente sabe que, olhando os dados que o IBGE divulga, nós estamos muito aquém, falando de 2012, onde, segundo o IBGE, com base no dado anterior, do ano anterior, nem 30% dos municípios concluíram esse processo. Mas é interessante lembrar que apenas, como diz o IBGE, 27,7% das cidades realmente despejam seus resíduos em aterros com tratamento adequado. Os demais é lixão a céu aberto mesmo. E essa questão traz os desafios da reorganização desse material. É interessante lembrar, como eu disse, que o Gramacho tinha ganhado destaque internacional até em função de 2 documentários. O mais recente é Lixo Extraordinário, que era o trabalho do artista plástico Vic Muniz na reciclagem de materiais, que virariam aí obras de arte, ganhou destaque e concorreu ao Oscar em 2012, não sendo agraciado com o prêmio. Já Estamira, que conta a história de uma senhora que tinha problemas mentais e que realizava também trabalhos no lixão. Então são algumas questões que foram retratadas aí nesses documentários, mas principalmente a situação degradante do aterro e do lixo como um tema vale observar. E o grande desafio agora, que é um marco, é repensar a política. Isso tem a ver com a questão ambiental, mas principalmente no tratamento dos resíduos que são despejados diariamente, não só em aterros ou lixões, mas também nos rios, nas ruas, etc. Então, um tema para você observar como manchete mesmo. Além disso, não podemos deixar de falar da Rio+20, mesmo sabendo que o evento era um evento datado, porque a questão ambiental também é um tema. A gente vai discutir a questão. Você vai lembrar da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, que ocorreu no Rio de Janeiro em junho, e terminou com uma análise muito pessimista dos analistas que esperavam mais, até porque as referências eram o passado. Em 1992, a Eco 92, no Rio de Janeiro, trouxe uma nova agenda para a questão ambiental, colocou a agenda ambiental na agenda mundial, governamental, e os resultados de 2012 foram tímidos. É óbvio que quando você faz o paralelo, desde o início do primeiro encontro das Nações Unidas em Estocolmo, em 1972, quando a coisa começou, e olhar o 5º encontro em 2012, realmente é o que se percorreu, e é interessante, mas ficamos muito aquém do nível de degradação e poluição que o planeta vive. É um tema a observar. Mesmo assim, é importante destacar que algumas ações foram tomadas com relação a energias limpas ou até mesmo investimentos em água e alimentos. A grande preocupação era dos países pobres em garantir ajuda dos países ricos para os seus projetos que tenham um sentido de diminuir a degradação, mas também diminuir
né, o desequilíbrio social e a degradação social. Então são temas que você pode relacionar nesse contexto, vale lembrar. Não esquecer então da Rio+20 como um assunto, como um tema destacado aí. Interessante pensar, é óbvio, como esse tipo de abordagem vira pergunta de prova, que é o que interessa para nós. Então veja, essa prova sobre a Rio+20 que a Sesgran Rio fez, Rio+20 figura como um cenário-chave para o reordenamento discursivo e geopolítico global, em que, sob o rótulo de economia verde, se discute a consolidação dos mercados financeiros a partir da natureza, o mau controle empresarial dos recursos naturais e a legitimação do uso de novas tecnologias de alto risco, como nanotecnologia, biotecnologia, biologia sintética e geoengenharia. Aí o texto sobre as novas fronteiras da mercantilização da natureza, do jornal, da revista Le Monde Brasil. Então a questão central, o texto da Sesgran Rio fala um pouquinho sobre essa questão e pergunta, a Conferência das Nações Unidas e o +20 tem especificamente qual tema central? O tema central, noção atualizada de desenvolvimento sustentável, é isso. Então a pergunta, ela falou, foi bem facinha, né? Os resultados da Rio+20 foram muito aquém do esperado, mas a pergunta era simples, o que foi a Rio+20? A gente sabe que esse é um tema datado, ele tem um fôlego para mais uns meses, depois acabou, que é quando você pensa em provas do segundo semestre que podem perguntar sobre junho. Então esse é o cuidado. Agora chamo sua atenção para um detalhe importante, quando você pensa nesse tema. A economia verde foi o grande assunto do encontro, porém, realmente, o que ficou aquém, que vale destacar, é a resistência de China e Estados Unidos. Os Estados Unidos não aderiram, por exemplo, ao protocolo de Kyoto e se mantêm distante dele, e a China, como grande poluidora do planeta, também não está disposta a mudar aí o seu modelo. Então, enquanto essas duas grandes nações não aderirem a essa agenda, fica difícil você pensar em grandes avanços na questão ambiental. Então, seriam alguns assuntos e alguns tópicos que você deveria dar atenção como referência no tema meio ambiente. A questão social sempre tem espaço em prova. Fica a nossa sugestão. Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.